Então, esta é a apresentação da Biblioteca de Livros 1.0, A Roda da Vida, ARV, A Roda da Vida, que é constituída e tem por base eh, um instrumento que utilizamos no coaching, que é para avaliar as nossas várias áreas eh, de vida. Portanto, por exemplo, o trabalho e carreira, a parte de mentoria, por exemplo, tens aqui já alguns livros, coaching e mentoring, a importância do coaching e da mentoria. A mentoria é quando tu recorres a um profissional que te vai ajudar, portanto, é alguém que sabe daquela profissão e que vai te ajudar com dicas e te encaminhar, ajudar a corrigir os erros. O coaching já não é tanto mentoria, mas é mais para te ajudar a conseguir objetivos. Portanto, não é uma pessoa que tem de perceber da tua área, é uma pessoa que vai te ajudar a encontrar as respostas certas, porque normalmente nós temos as respostas, só às vezes precisamos da pergunta certa. Aqui tens 3 livros, podes começar por um e depois saltar então para a fatia seguinte. Portanto, esta roda são 12 fatias. Aqui uh, vais ter mais uma, bónus. Então tens, por exemplo, trabalho e carreira, mentoria, tens a família, tens o amor, relações amorosas, parte das finanças, desenvolvimento pessoal, liderança pessoal, contribuição, sobre contribuirmos para a sociedade, a parte social, o nosso relacionamento com amigos, com os outros, felicidade e plenitude, lazer, hobbies e criatividade, propósito de vida, emoções, saúde e espiritualidade. E depois tens aqui abaixo mais outras, vais ter acesso, mas o que interessa aqui para esta parte das prateleiras, aqui a roda da vida, são estas aqui que eu estou-te a falar. Portanto, aqui tens vários livros, por exemplo, aqui emoções, está a aparecer 5 livros, mas eu tenho aqui outros que são amostras. Portanto, tens aqui 2 ou 3 já pagos. Um, do O Liberte-se da Prisão das Emoções, Augusto Curry, DNA das Emoções. O Ama-te está em espanhol, portanto eu só pus aqui porque acho que é um livro que pode vir a ser interessante ter aqui nesta prateleira, mas neste momento está só como amostra, não vais ter acesso a este, só quando houver em português. Arte subtil de dizer que se foda, e também é uma amostra, mas por exemplo, este livro eu vou comprá-lo, são cerca de 10 euros e vais ter acesso completo ao livro. E Next Time You Feel Angry é um livro que eu também acabei de ler ontem, sobre o Osho. É uma área que eu também senti que foi a área que eu comecei, porque senti que estava a precisar desta parte, porque às vezes o controle das emoções pode nos estragar um dia ou até a vida, então acho que é importante termos bastante controle sobre as emoções, e não havia em português, então comprei em inglês. De qualquer maneira, tens outros livros aqui em português. Uh, Começando aqui do princípio, então, o que é que tens aqui? Valorização pessoal no trabalho e hábitos atómicos, para te ajudar a criar hábitos que te levem ao sucesso. Normalmente nós criamos os hábitos, depois os hábitos formam-nos a nós. Normalmente queremos já ter o sucesso, mas primeiro precisamos de criar hábitos de sucesso e depois então uh, esses hábitos acabam por nos formar. Estes livros, por exemplo, aqui vou abrir um dos hábitos atómicos. Esta é, portanto, a biblioteca, dá para folhear os livros, até tem som, se quiseres. Lemos desta forma. E podemos também sublinhar, por exemplo, escolher a cor e sublinhar. Podemos tirar notas também, portanto penso que estás a perceber. Guardar as notas no Google Drive, portanto é uma forma bastante interessante de ler. No smartphone consegue-se ler bem, mas recomendo um tablet. Voltando aqui um bocadinho atrás agora. Mentoria, já te mostrei. Família. Maria, a maior educadora da história, do Augusto Cury, portanto era
um livro que estava bem classificado. E depois aqui, só como amostra, tens o Mestre, Dom Miguel Ruiz. Este é um livro que já está mesmo na biblioteca. Isto foram livros, portanto, que eu pedi opiniões a várias pessoas, e tu também podes depois dar a tua opinião sobre construirmos a melhor biblioteca Roda da Vida que se puder ter. Era uma vez o amor, do Gustavo Santos. É interessante também, mas está como amostra porque ainda não tem a versão em português, ou não estava disponível para a biblioteca de família. Portanto, podíamos comprar, mas individualmente, mas não se pode lançar na biblioteca de família. O amor, tens um pequeno príncipe, também porque acho que é interessante. Se calhar alguns livros até podes achar que é de crianças, por exemplo, como este, mas este é um livro até escrito mesmo para adultos. Depois tens as 5 linguagens do amor, Gary Chapman, Love, Freedom and Aloneness, do Oz, que é uma amostra, mas futuramente pode vir a entrar. Como disse, eu estou a pesquisar alguns livros, a ver o que é que se adequa melhor e também conforme as sugestões das pessoas. Aqui só vais ver 2 livros, porque as amostras não aparecem. Finanças. Hábitos Milenares, do Dino Graciosi. Dino Graciosi é um dos maiores, considerado um dos maiores mentores financeiros. Portanto, ele é um mentor. Há quem recorra a ele e pague milhares e milhares de dólares. Vais poder também ler aqui este livro. Vamos ler sempre 10 páginas por dia e ao fim de 300 dias são cerca de 3.000 páginas e vai abranger praticamente toda a biblioteca. Já fiz mais ou menos as contas. Tens aqui, este é um resumo estendido de Quem Mexeu no Meu Queijo, também que é está como amostra, porque ainda também não há o livro original. Quando houver o verdadeiro código da lei da atração, sobre atrair riquezas. Aqui tens algumas amostras que ainda não estão incluídas. Portanto, tinha 7 livros aqui, mas a maior parte são amostras. Desenvolvimento pessoal, 3 livros, todos incluídos. O resumo estendido de fluxo, a psicologia da felicidade. Resumo estendido de poder sem limites, do Anthony Robbins. Já li este, portanto era um dos objetivos que eu tinha começar e já li este resumo. São cerca de 60 páginas. Também li isso em 6 dias. Aqui, por exemplo, temos aqui várias áreas sublinhadas. Portanto, aqueles que têm conhecimento, que têm acesso a conhecimento especializado, podem se transformar e influenciar o mundo inteiro. Portanto, acho que tem tudo a ver com o facto de querermos saber mais. Podes pôr notas, eu já tenho aqui uma nota. Quem tem conhecimento pode influenciar o mundo. Estas notas são gravadas depois no Google Drive, se deres acesso, se configurares nas definições. Portanto, finanças, desenvolvimento pessoal, liderança pessoal, sobre, por exemplo, se és uma pessoa, consegues ser líder de ti mesmo, a fascinante construção do eu. A única coisa, é um livro excelente que eu já li por acaso em papel e vou ler a versão em inglês agora, porque acho que é um livro a repetir. Como costuma dizer, livro bom é aquele que se lê 2 vezes, então vou ler a segunda vez, e porque quando chegamos ao fim do livro já não somos, como se costuma dizer, os mesmos, e quando voltamos à primeira página a forma como vemos as coisas já é completamente diferente. Começo com clareza, isto em qualquer objetivo, em qualquer coisa que começamos, devemos ter sempre bem clareza do que é que vamos fazer antes de começar, senão depois temos que andar para trás e para a frente. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, Stephen R. Covey. Portanto, isto são tudo, este é também um livro best-seller. Contribuição, amor maior não há. Penso que já ouviram falar da Madre Teresa. A Madre Teresa era uma rapariga que se dedicou a ajudar os pobres, ao contrário do que muitos pensam. Era rica, era uma professora de boas famílias, que entretanto decide deixar tudo e começar a ajudar aqueles que mais precisavam. Penso que é um grande exemplo para todos nós. Tens também o Monge que Vendeu o Seu Ferrari, também é um livro bastante conhecido.
Parte social, como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie, e também é um livro bastante conhecido, e Comunicação Não Violenta. Portanto, aqui a ideia é sempre ler um livro e saltar para a fatiga seguinte, chamada São Fatigas, e ler, passar para o seguinte, e depois, então, isto é como uma mesa, com várias pernas. Se nós às vezes fortalecemos muito um lado da mesa, acabamos por cair no outro lado. E a ideia aqui é fortalecer todas as pernas da mesa e de forma a ser uma mesa forte. E então aí voltamos à primeira prateleira e lemos outro livro. Top 5 Regrets of the Dying. É uma amostra, mas quando tiver em português, penso que é um livro bastante interessante para esta área, porque fala dos 5 principais arrependimentos do homem. Portanto, foi feita uma entrevista a várias pessoas em fim de vida e muitas arrependeram-se de. Fizeram uma lista dos 5 principais arrependimentos. Por exemplo, não sair com amigos, trabalhar demais, não dizer aquilo que muitas vezes estamos a sentir às outras pessoas. Estes são apenas 3. Tens aqui também citações para implementar na sua vida. Portanto, esta prateleira é orientada para ser feliz e viver em pleno. Hobbies, criatividade, maneiras de relaxar e o poder do tempo livre. Portanto, estou curioso também para esta do tempo livre, porque ensina-nos também a olhar para outros projetos que nós tenhamos de vida, não só descontrair, mas também às vezes outros projetos que nós temos e gostamos de fazer nos tempos livres. Parte de emoções, liberte-se da prisão de emoções, já vimos este. Saúde, isto do Força Vital do Anthony Robbins. O Anthony Robbins também foi uma pessoa cresceu numa família humilde com bastantes problemas financeiros e hoje em dia dá sessões de coaching. Chegou a dar uma sessão de coaching por $1 milhão, só uma sessão de coaching. Portanto, é uma pessoa das mais influentes a nível de desenvolvimento pessoal. Acabou também por ter um acidente uma vez a fazer ski. Rebentou com o ombro tudo. Os médicos diziam que ele não tinha. Que o ombro já não tinha salvação, mas entretanto, ele é uma pessoa que recorre. E estou a dizer isto porque tive com um evento dele, o Unleash the Power Within, que é o UPW, Unleash the Power Within. Eu assisti à versão virtual, portanto foram 3 dias com ele, de manhã à noite, no computador, onde estiveram mais de 40 mil pessoas. Portanto, foi um evento mesmo bastante interessante. E ele contou várias histórias da vida dele. E então, ele é uma pessoa que recorre, ele quando precisa de uma coisa, recorre ao maior profissional que existe naquela área. Por exemplo, ele queria aprender a cavalo, recorreu a um dos maiores profissionais para lhe ensinar, e é assim que ele costuma fazer. E ele fala aqui também sobre força vital, porque ele, com alguns problemas de saúde que teve, recorreu a vários especialistas. E então acabou por condensar aqui neste livro toda essa informação que ele acha importante, que muitas coisas às vezes até saem um bocadinho da medicina tradicional, e ele explica tudo aqui. Tens então aqui a parte de espiritualidade. O Mestre dos Mestres está em amostra. É um livro que também pode vir entrar. E tens aqui sobre o budismo e tens o resumo estendido de O Novo Mundo, que também é um livro. O Novo Mundo é um livro bastante bem classificado. Se por acaso não tiveres nenhum livro que possas ler na biblioteca, isso também depois resolve-se. Se houver um livro que possas sugerir, eu compro o livro e metemos aqui. Então, esta foi a apresentação da parte da roda da vida. Depois tens aqui sobre valores, liderança, romance, erotismo, vitalidade. Tens aqui mais outras prateleiras, mas o essencial aqui, penso que é uma biblioteca de elevado valor, é esta da roda da vida, porque ajuda-nos realmente, como eu dei o exemplo,
aquela metáfora da mesa onde a ideia é crescermos equilibradamente em todas as pernas da mesa. Portanto, obrigado por assistires e até à próxima.